Bom, noite frustrada para o Red Bull Bragantino. O clube é eliminado aqui na Vila Belmiro pela equipe do Água Santa. Abriu o placar, né? Os primeiros 10 minutos o Bragantino foi muito bem, atacou, avançou, mas depois o time teve uma postura diferente na segunda etapa, principalmente depois da falha bizarra do Cleiton, né? Depois do empate, o Bragantino teve dificuldades em conseguir a vitória e consequentemente veio a eliminação por pênalti, né, Rodrigo? Foi um jogo que o Bragantino não entendeu. O Bragantino não entendeu o jogo que ele estava jogando. Ele entra bem na partida, faz um gol, uma jogada bem característica agora já desse time, com o Hurtado aparecendo, bola achando o Alejandro ali, sai o gol. Só que o time ele vai perdendo o foco durante o jogo, ali logo depois já fica um pouco espaçado ali, já tem alguma chance do Água Santa. Só que no segundo tempo, quando volta o Cleiton, que já tem uma sequência de erros, erra de novo e de uma forma bem grotesca, assim, bem forte, o time, ele sente um pouco, só que ele sente que ele precisa recuperar. E talvez ele tenha até tomado um certo controle do jogo naquele momento, depois tem a expulsão do Água Santa, e ali parecia que é o momento do Bragantino dominar o jogo, se impor de vez. Só que encaixou um outro ataque, só que daí também teve um jogador expulso do Bragantino, o Matheus Fernandes foi expulso. Daí o que acontece? Um jogo que poderia e teve várias situações para o Bragantino aproveitar, ele não aproveitou e foi dando opções para o adversário vencer o jogo. E foi isso que aconteceu. Eles empataram o jogo, o Água Santa buscou o empate e os pênaltis, conseguiu, chegou nos pênaltis, o Bragantino já com o emocional abalado, não foi bem, perdeu o pênalti com o Capixaba e com o Sorriso, e apesar do Cleiton, que foi mal no jogo, pegou um pênalti, não foi suficiente, o Água Santa classifica e vai enfrentar o Palmeiras na final. Dois pontos que é válido citar aqui na coletiva de imprensa, que o Pedro Caixinha pôde falar com a gente, foi dois pontos que eu acho que são importantes citar. Ele não ficou contente com o campeonato, né, que o Bragantino apresentou, principalmente na fase de grupos, dos 20 pontos, e ele também citou a implementação de um chip, né, nos jogadores para ter uma mais competitividade com relação aos campeonatos que tem aí para a temporada, a Copa Sul-Americana e o Brasileiro. Como que você vê isso daí também? Se você parar para pensar, o Bragantino teve duas eliminações na mesma semana e parecidas, né, em jogos em que o time, não é que falta técnica, talvez até poderia ter técnica melhor, mas não é esse o principal motivo de perder. Sim. E é um time que fez um campeonato paulista no mínimo possível, no mínimo da onde você projeta. E o clube tem que começar a pensar mais do que o mínimo, né? O mínimo era fazer 20 pontos e classificar. Conseguiu. O mínimo era passar das quartas e chegar na semi. Conseguiu. Só que daí não dá esse próximo passo. O time precisa dar esse próximo passo. Pode ser uma chavinha que muda, um chip, uma mentalidade? Pode, mas isso já é uma coisa que vem há bastante tempo e precisa ser trabalhado. Porque com o Barbieri o problema era esse também. Então, trabalhar para isso. Pode ser juventude? Talvez, mas eu não sei se é só juventude. Eu acho que talvez tenha mais coisas aí para você treinar, adaptar e criar essa identidade no time, né? Mentalidade mais vencedora, coisa que outros times no Brasil têm. Acho que o Palmeiras talvez seja um dos times que mais tenha isso hoje. E como você vê também a questão do Cleiton? Foi citado diversas vezes na coletiva o desempenho do Cleiton na partida agora das semifinais do Campeonato Paulista. E assim, vê que não é de hoje as inúmeras falhas que o Cleiton vem apresentando durante os jogos. Acho que foi triste a declaração que ele teve, principalmente na eliminação contra o Ipiranga de Erechim pela Copa do Brasil, quando ele criticou o gramado do estádio do Ipiranga de Erechim, a iluminação. Quer dizer, aqui na Vila Belmiro teve esse problema de gramado, de iluminação, enfim. Como que você também analisa esse ponto? E também, claro, citaram diversas vezes a oportunidade de utilizar o Michael Cleiton, né? O Bragantino, não vou dizer que tem um super goleiro reserva que não está jogando. O Michael Cleiton é um goleiro que também está em fase de construção, assim como o Lucão. Só que o Cleiton, ele é um goleiro que ele vira titular do Bragantino lá em 2020, depois de uma falha do Júlio César. Só que ele começa a ter várias falhas ali em 2020 já. Ele é sacado, o Barbieri era o técnico, tira ele. Depois ele volta. Ele teve alguns bons momentos. Às vezes, tecnicamente, ele mostra uma coisa ou outra. Só que ele é um goleiro que às vezes parece não ter noção de algumas situações, de alguns lances. Ele é muito perdido em algumas situações. Foi hoje, foi contra a Portuguesa, até contra o Ipiranga ele também acho que foi mal no primeiro gol e no terceiro. Então você vai somando erros, e goleiro que erra muito, por mais que ele tenha uma técnica boa e acerte, sei lá, 80% das vezes, se ele entregar um gol,
o jogo acaba complicando, porque o futebol são poucos gols. Hoje um gol complicou o Bragantino, e como quase sempre complica um gol no futebol, então precisa de um goleiro que seja mais confiável. Hoje o Cleiton não parece um goleiro confiável. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado aí da cobertura aqui na Vila Belmiro, e sempre a gente vai estar passando notícias sobre o Red Bull Bragantino, não só o Red Bull Bragantino, mas também o Red Bull Bragantino 2, né, que encerrou a sua participação na Série A3 nesse último fim de semana, e possivelmente segundo semestre tem uma Copa Paulista aí para o time B do Bragantino, né? Copa Paulista para o time B, que talvez seja time joga com o 2 ou com o principal, a gente ainda não sabe. E agora o Bragantino tem que focar na Sul-Americana, é a competição que o Bragantino almeja chegar na final pelo menos de novo. Mas aí que tá, a mentalidade não pode ser essa, né? Tem brasileiro também, a mesma história. Brasileiro esse ano tem mais times com grandes torcidas, então eu acho que o Bragantino O Bragantino pensa em ficar entre os 8. O Pedro Caixinha já falou sobre isso até aqui no canal do Correio. Então eu acho que a gente tem que pensar num time que vai chegar nisso. Mas de futebol, até dá para esperar o que o futebol seja. Só que ele tem que ser constante, tem que ser dentro e fora de casa, contra times de grandes e baixos orçamentos. Hoje o Água Santa tem orçamento por mês de 800 mil. O Bragantino tem 15 vezes isso. Né? Então, né? É muita diferença. Por mais que o jogo de futebol seja 11 contra 11, dá para equilibrar algumas coisas, o Bragantino pode mais e deve mais. Então vamos esperar essa temporada, pode ser melhor daqui para frente. Um grande abraço a todos